Você sabe que os nossos 4 últimos convidados aqui do programa citou a mesma coisa em relação à astrologia e tarô. Falou que são 2 linguagens importantes para quem vai trabalhar com processos mágicos e magísticos, que é a astrologia e tarô, como sendo linguagem mesmo. Linguagem, tipo, você fala português, mais uma linguagem, a linguagem da astrologia e a linguagem do tarô. E no caso da astrologia hermética, você fez uma linguagem compilada com a astrologia e a árvore da vida, a Kabbalah. É porque ela é junto. Então, dentro do martinismo, né, e dentro da Golden Dawn, você estuda a Kabbalah junto com a astrologia. Elas não são matérias separadas. Tanto que pra gente, teoricamente, se eu for falar da astrologia hermética, são 72 signos. E os caras falam, beijo a Deus, eu não aguento nem 12, nem o Sol. Imagina você entender que você vai ter um signo para cada um dos planetas. Então, quando você fala de árvore da vida, né? Então, o pessoal que assistiu, a gente gravou um programa que eu explico a árvore em detalhes. E essa árvore também é um chakra. Então, quando a gente tá falando de Malkuth, eu tô falando de chakra básico. Quando eu tô falando de Yesod, tá lá o chakra. Vamos lá, vamos lembrar das Svadhisthana, depois Muladhara, depois Anahata, Swadhisthana, Manipura, a Lua, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Então, esses chakras, eles vibram em determinada velocidade, por falta de um nome melhor. E os signos são essas velocidades. Então, quando eu falo assim, dentro da astrologia hermética, quando eu falo assim, meu Sol está em Virgem, ou seja, eu sou, o profano conhece assim, eu sou do signo de Virgem. Aí você aprofunda um pouquinho mais, você fala assim, meu Sol está em Virgem. Porque aí você vai ter que falar assim, minha Lua está em Gêmeos, meu Mercúrio está em Virgem. A pessoa que já entende um pouquinho de astrologia, ela dá um passo. Ela fala assim, meu ascendente é tal e tal. Na Kabbalah hermética, você vai diluir isso ainda mais. Então, você vai saber que Virgem, ele é terra mutável. Lembra disso? Que depois a gente pode entrar nesse detalhe. Me pergunta de novo que eu explico. E o Sol é Tiferet. Então eu vou usar a seguinte linguagem. Eu vou falar assim, meu Tiferet vibra em terra mutável. Que isso significa que na apometria, se eu pegar o meu chakra cardíaco e eu puser o pêndulo lá, ele vai ter uma vibração que corresponde à Virgem. Alguém que é de Escorpião, ele vai ter uma vibração do chakra cardíaco que corresponde a Escorpião. Alguém que é de Libra, uma vibração que... Então você trabalha com isso. Quando você fala, minha Lua está em, por exemplo, em Gêmeos, o meu segundo chakra, o Svadhisthana, ele vai vibrar de um jeito que tem a ver com Gêmeos. Então, quando você combina essas vibrações todas, você tem o seu corpo que chamam de aura. Que a aura nada mais é do que essas vibrações onde cada um desses chakras está conectado nessa essência. E aquele desenho clássico do mapa astral nada mais é do que uma maneira gráfica da gente entender como é que a gente funciona como uma partícula celestial encarnada. Acho que agora ficou difícil. Ficou filosófico, mas dá interesse de voltar ao vídeo e assistir de novo, né? Ficou muito filosófico, mas a gente entra naquele princípio, né? Todos nós somos uma partícula divina, pelo martinismo, pelas ordens iniciáticas. Então nós temos um Tiferet, mas o momento que a gente nasce e vem nesse mundo, ele não é aleatório. Então nós encarnamos na família onde a gente está, com a mãe que a gente está, no lugar onde a gente está, no país onde a gente está, no tempo onde a gente está, porque a gente tem um propósito. Uhum. E esse propósito, ele nos dá qualidades que a gente precisa cumprir ali, que é o nosso Dharma. Então, nessa perspectiva, o estudo do mapa astral e da Kabbalah, no caso a astrologia hermética, ela pode ajudar na descoberta da verdadeira vontade? Totalmente. Ela é o mapa da verdadeira vontade. Então você decifrando aquele mapa, você vai ter um jeito muito mais fácil de trilhar o caminho, né? Porque você entende o que você veio aqui, quais são as suas qualidades. E aí você pergunta assim, pô, mas e pessoas, como é que funciona? Porque muitas pessoas no mundo nascem no mesmo momento que você. Só que elas nascem em países diferentes, em riquezas diferentes, com sexos diferentes, com cores diferentes, com locais diferentes. Então pensa, quando a gente fala da Kabbalah, a Kabbalah é Deus se manifestando para experimentar o mundo de maneiras diferentes. Então ele dá uma energia de um determinado tipo e ela vai se manifestar em volta do mundo.
Então, por exemplo, eu sou um virginiano que organiza e tal. Deve ter um cara que nasceu no exato mesmo momento que eu, que deve estar lá em Massachusetts e o cara é um excelente arquivista. Deve ter um outro cara que tá lá em Bombaim, na Índia, e sei lá, o cara trabalha como estoquista de um supermercado. Então são pessoas que teriam mais ou menos as mesmas qualidades simbólicas, a gente vai falar de signo daqui a pouco, mas eles manifestam de acordo com o risco. Vai ter milionário, vai ter pobre, vai ter mendigo que nasceu no exato mesmo momento que eu. Que o cara, talvez, ele tenha uma espécie de autismo que ele junta latinhas de supermercado num carrinho, numa pobreza absoluta no interior da China, sei lá. Então, essa fagulha, ela está manifestada em diversos pontos diferentes da Terra. E você conhecendo o seu mapa, você fala, pô, ok, eu tenho essa fagulha. Eu tenho essa qualidade, eu nasci nessa família, eu tenho essas habilidades, eu tenho esses gostos. Como é que eu posso trabalhar melhor isso? Então, facilita pra caramba a tua verdadeira vontade. Uhum.